Olá, seja bem-vindo ao nosso sétimo encontro de 8 nessa série, onde estamos conversando sobre convites para a eternidade. Convites que Deus deixou para mim e para você. Estamos quase terminando a nossa série. E caso você tenha perdido algum dos temas anteriores, o link para você assisti-los estará disponível na descrição desse vídeo. Me chamo Leandro Menezes e esse é o canal Relevante, com mensagens que têm o intuito de nos tornar relevantes para o mundo e para o reino. Se você está gostando dessa série, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos que forem publicados no canal. Vamos agora realizar a nossa leitura, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta série, estamos estudando as cartas enviadas por João às 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Estamos conhecendo um pouco mais sobre cada cidade e estudando a sua mensagem como era para a igreja daquela época e a sua mensagem para nós hoje. Em cada mensagem encontramos um convite de Cristo para nós vivermos com Ele na eternidade. O objetivo final dos nossos 8 encontros é construir e reforçar o nosso desejo de viver com Cristo na eternidade. Vamos conhecer a cidade de Laodiceia? Laodiceia foi fundada provavelmente por Antíoco II no terceiro século a.C. Ele deu esse nome à cidade em homenagem a Laodice, sua irmã e também sua esposa, e a povoou com sírios e judeus levados da Babilônia. Laodiceia era um centro comercial e bancário, e sua riqueza vinha principalmente deste comércio e dos juros bancários. Como ficava numa região onde eram criados rebanhos de ovelhas negras, Laodiceia se tornou o centro comercial de uma lustrosa e macia lã negra e de roupas negras de confecção local. Tanto a lã quanto as roupas eram exportadas para muitos países. Por isso, os moradores de Laodiceia se achavam ricos e bem vestidos. Na cidade havia uma escola de medicina que produzia um colírio valioso e único, o famoso pó frígio para os olhos, procurado por todas as outras cidades da região e até de outros países. Assim,
Laodiceia ficou conhecida durante os tempos romanos como uma das cidades mais ricas do Oriente. O imperador Nero a chamou de uma das ilustres cidades da Ásia, quando ofereceu aos laodicenses ajuda financeira para a reconstrução após um grande terremoto havê-la destruído em 60 depois de Cristo. Os orgulhosos e ricos cidadãos de Laodiceia, contudo, recusaram ajuda e disseram ao seu suposto benfeitor que tinham recursos financeiros suficientes para reconstruir a cidade sem precisar de nenhuma ajuda externa. Em sua carta, Jesus Cristo ignora estes valores materiais e diz como vê aquele povo, pobre, cego e nu. Um contraste com a igreja de Esmirna, que é pobre, mas rica aos olhos de Cristo. As ruínas existentes atestam a grandeza original da cidade. Estão bem preservadas e estão sendo substancialmente renovadas. Seus principais edifícios incluem um estádio, lavatórios, templos, um ginásio, teatros e um bouleuterium, edifício onde se reuniam os representantes dos cidadãos para discutir assuntos públicos e tomar decisões. Há ruas que atravessam a cidade, rodeadas por colunas e numerosos pedestais. Particularmente interessantes são as ruínas de um aqueduto que eles usavam para trazer a água da cidade rival vizinha, Hierópolis. A 7ª carta no livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma. Praticamente, todas as cartas enviadas para as 7 igrejas apresentam a mesma estrutura, contém um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Porém, Laodiceia não recebe nenhum elogio. É uma igreja chamada de apóstata, pois tem negado o seu Senhor através de suas atitudes pecaminosas. A reprovação é um meio termo. Não és frio e nem quente, és morna. Quem dera se fosse uma coisa ou outra, mas é uma igreja apática. Cristo chama a igreja de Laodiceia, dando o seu conselho, para que eles comprem dele ouro provado no fogo, para que realmente enriquecessem. Comprassem de Cristo vestidos brancos para estarem realmente vestidos. E os chama para ungir os olhos com colírio, fornecido por Cristo, para que realmente enxergassem. Jesus Cristo usa uma metáfora para descrever um problema espiritual. Água morna. Você já bebeu água morna? Sabe o quão desagradável é? Água que não é quente nem fria. Não é quente o suficiente para oferecer um bom banho. E não é fria o suficiente para ser agradável de se beber. É algo que causa náusea. Jesus Cristo está falando da indiferença. Eles eram mornos, tinham vida espiritual suficiente para deixá-los confortáveis, mas não o suficiente para serem fervorosos. Os laodiceanos entendiam o que Cristo queria dizer ao usar essa metáfora da mornidão. A cidade de Laodiceia não possuía abastecimento próprio de água. A água tinha que ser trazida por meio de aquedutos de Hierópolis, uma cidade rival próxima ao que eles tinham que se submeter. Essa cidade tinha uma fonte de água que se tornou famosa por toda a Ásia Menor. Hierópolis possuía uma série de fontes de águas termais, ricas em minerais especiais, e tornou-se um verdadeiro
spa de saúde nos tempos antigos. Pessoas com todos os tipos de males iam às fontes minerais em busca de cura. A água que ia de Hierópolis para Laodiceia, por meio dos aquedutos, não chegava quente. A aparente miraculosa água mineral transformava-se em algo morno que dava vontade de cuspir da boca. E as águas de uma fonte fresca e límpida, ao atravessarem os aquedutos debaixo do sol, perdiam sua temperatura refrescante. E essa água morna era desagradável, nem quente nem fria. Os crentes de Laodiceia tornaram-se acomodados e autossuficientes. Envolvidos pelas riquezas que possuíam, pensavam não precisar de mais nada. Então Cristo teve de usar uma imagem impactante, algo que eles conheciam, para tentar despertá-los, para fazê-los enxergar seu tormento, sua verdadeira doença espiritual. Usar algo do cotidiano deles, nem quente nem frio, morno. Ao continuarmos a leitura, vemos Cristo indo mais fundo. És pobre, cego e nu, ignorando as suas riquezas, a sua produção de colírio e a sua produção tão admirada de lã preta e brilhante. Sou rico e não preciso de mais nada. É assim que os laodiceanos pensavam. E, evidentemente, os cristãos daquela cidade participavam da prosperidade dela. Não estavam sofrendo discriminação e nem perseguição, mas estes cristãos também não se sentiam empolgados com o evangelho, não eram relevantes para ele. A boa nova de Jesus Cristo havia se tornado algo comum. Eles viviam um cristianismo acomodado, um cristianismo apático. O materialismo estava começando a entorpecer os seus sentimentos, entorpecer os seus sentidos, a sua mente. A agitação da vida diária estava começando a neutralizar seus valores espirituais. Viver confortavelmente não é algo perigoso. O perigo está quando colocamos isto acima da nossa real necessidade, Jesus Cristo. Esta é uma carta especialmente importante, porque Laodiceia, a sétima igreja, representa especialmente eu e você hoje, onde vivemos o mais emocionante período da história do mundo, os momentos finais antes da volta de Cristo. E deixamos de captar a urgência do momento, deixamos de entender o significado da ocasião. Nos encontramos a um passo da eternidade e, no entanto, estamos adormecidos, confortavelmente em nossa morna indiferença. Não conseguimos reconhecer a importância do tempo em que estamos vivendo. Cristo está batendo a porta do coração de Laodiceia e faz um apelo para que ela acorde e entregue a vida a Ele, para que aproveite a oportunidade do momento, para que proclame a palavra do Senhor e prepare o mundo para a sua breve volta. Qual é a solução, então, para a mornidão de Laodiceia? A solução é ir às compras, ir ao shopping espiritual de Cristo. Primeiro, comprar de Cristo ouro refinado pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro compara a fé provada ao ouro refinado. E ele acrescenta que a fé é muito mais valiosa do que o ouro, porque ela não perece. Pedro está dizendo que a fé é uma qualidade inestimável,
que merece ser desenvolvida e refinada no fogo. Jesus nos conclama a investir na fé. Quando nos sentimos muito confortáveis, quando estamos cercados de conforto material, é fácil começarmos a considerar que a prosperidade vem dos nossos esforços, colocando o humano acima do divino. E Jesus nos diz: acorde, você que está pobre, invista na fé, pois ela é tão sólida quanto o ouro refinado. Segundo, comprar de Cristo vestes brancas. Precisamos cobrir a nossa nudez, nossa vida manchada pelo pecado, com as vestes brancas, a justiça de Cristo. No Novo Testamento, as vestiduras brancas são um símbolo de aceitação diante de Deus. Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nossa própria justiça é como trapos de imundícia. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Essas vestiduras ficaram brancas pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Em outras palavras, nós, pecadores, somos declarados justos quando aceitamos o que Jesus fez na cruz por nós. Quando aceitamos a sua vida perfeita sendo entregue na cruz para pagar o preço do pecado. Nós perdemos o vigor na vida espiritual e nos tornamos mornos quando nos esquecemos de como somos justificados diante de Deus. Terceiro, comprar de Cristo colírio para ungir os olhos. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que costuma ser indicado como aquele que abre os olhos do homem, que nos ajuda a entender. O próprio Jesus fez esta promessa aos seus seguidores. João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito que ilumina e convence. Jesus está dizendo: vocês precisam do Espírito Santo, precisam ser iluminados por Ele. O Espírito Santo é aquele que pode nos fazer enxergar dentro do nosso coração. Esta é a prescrição de Cristo. Temos que perceber que a fé é tão sólida quanto o ouro. Temos que valorizar o fato de que o ato salvador de Cristo é tão básico quanto o vestuário, e precisamos saber que o Espírito Santo é tão necessário quanto a visão. Estas são as mercadorias que Cristo nos oferece para a compra, que vão nos despertar e revigorar a nossa alma, a nossa fé. A carta termina com a mais bela e maravilhosa promessa para aqueles que buscarem sair da mornidão espiritual, viver na eternidade com Ele. Vamos ler novamente Apocalipse capítulo 3, versos 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei. Cristo vai até a sua igreja, Laodiceia,
Cristo vai até você. Basta abrir a porta da sua vida para Ele, porque Ele jamais irá arrombá-la se não tivermos o desejo de que Ele entre. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo na eternidade. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra, para ser exaltado ao lado dele no céu. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Aceite hoje esse convite, meu amigo, um convite para a eternidade. Hoje é o dia de revermos nossa vida como seguidores de Cristo, de tomarmos a decisão e sairmos da mornidão, de tomarmos a decisão e agir mais por Cristo, clamarmos mais pela presença do Espírito Santo e pelo fortalecimento da nossa fé. Mas para isso, precisamos dar o nosso passo. Precisamos reagir e sair da apatia. Na descrição desse vídeo tem um formulário que você pode preencher manifestando a sua decisão. Se sentir o desejo, preencha-o e nos conte sobre sua decisão. Você poderia, aí onde você está, orar comigo agora? Pai amado que estás no céu, balança, Pai, as nossas estruturas. Nos dê consciência do quão morno nós somos. Por favor, Pai, envia Teu Santo Espírito para abrir os nossos olhos, para vermos que precisamos agir, reagir, sermos quentes no Evangelho, pregarmos por meio da nossa vida, testemunharmos para as pessoas que estão ao nosso redor que o amor de Cristo vale a pena. Pai amado, nos salva, Deus. O que mais queremos é sair deste mundo de pecado e viver contigo na eternidade. Abençoa cada um, Pai, que está assistindo essa mensagem, para que eles tomem a decisão, assim como eu também, tomar a decisão de sermos quente para o Evangelho. Pregarmos como se Jesus voltasse amanhã. E quando eu falo, Pai, pregar, é como se fosse uma metáfora, porque às vezes podemos pregar da palavra mesmo sem abrir a boca, simplesmente pelo que nós somos quando nós estamos em contato com as pessoas, refletindo o amor de Cristo. Nos restaura, Deus. Abra nossos olhos. Nos veste com as vestes da justiça de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo encontro, iremos estudar o último tema da nossa série. De qual cidade iremos falar? Sendo que as 7 cartas enviadas nós já estudamos. Qual cidade será que nós iremos falar no próximo encontro? Deixe a sua opinião nos comentários. Qual o seu palpite? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que serão gravados especialmente para você. Ativa o sininho. Curta e compartilha também o canal no Facebook e Instagram. Assim mais pessoas terão acesso a essa mensagem maravilhosa que Deus deixou para nós. Até mais.